O segundo é este, enfim, não é a minha intenção estar-lhes a explicar estas expressões, mas tem a ver com o seguinte, já lá vou à fórmula que está ali. Portanto, primeiro, o pecado mortal, taxa de disponibilidade diária que vimos no slide anterior. Segundo pecado mortal, as compensações pela diminuição de sinistralidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para cada autoestrada, se a sinistralidade aumentar, o concessionário paga uma multa ao Estado. Se a sinistralidade diminuir, o Estado dá um prémio ao concessionário. Acontece um pequeno problema, que é o seguinte, isto é Diário da República, foi onde eu fui tirar isto. O índice de sinistralidade está aqui no denominador, para aqueles que ainda estudaram matemática excelente. O que quer dizer que se este índice é muito baixo, se a sinistralidade é baixa, isto cresce muito, o prémio é alto. Se a sinistralidade é alta, a multa é baixa. Meter isto no denominador, obviamente é corrupção, não é incompetência. Portanto, incompetência não chega para fazer isto. Isto está muito bem feito no sentido de roubar o Estado português. Só para terem uma ideia assim, na autoestrada que falei há pouco, na SCUT de Viana, ou ex-SCUT, se a sinistralidade aumentar 10%, se a sinistralidade aumentar 10%, a concessionária deverá pagar ao Estado uma multa de 600 mil euros. Se a sinistralidade diminuir 10%, sabem de quanto é o prémio? 30 milhões de euros. Portanto, isto é um jogo de 1 para 500. Porque eu não sei, estes acordos deviam estar na cadeia. Absolutamente. E porquê que nós não nos pomos lá? Se alguém trouxer, mas vamos já tratar disso. Bom, este é o segundo pecado mortal. E qual é o terceiro pecado mortal? Tem a ver com o que eu já falei há pouco, com os acordos de reequilíbrio financeiro. Por razões que não têm nada a ver com isto, que nem sequer vêm nos contratos, eles então inventam razões e fazem acordos de reequilíbrio financeiro. Esta é que é a mesma fase para os mais sensíveis saírem da sala, porque o slide que vem a seguir é dramático. Acordos de reequilíbrio financeiro, vou-lhes mostrar o último mapa que existe, isto são dados oficiais. É assim, não vale a pena ver estes números todos, isto são as parcerias rodoviárias. A despesa corrente, portanto isto é relativo a 2011, é de 799. Sabem quanto é que foi o desvio em 799? O desvio é a coluna ao lado, 877. Portanto, uma coisa que devia ter custado 800, custou 1.700 milhões de euros. Em 2011, o Estado português devia ter pago por parcerias público-privadas rodoviárias 900, não está aqui a saúde, atenção, mas a saúde é outro aspecto, nem queria aqui entrar em conversa com isso. Só para não complicar a conversa, entrarei no debate se quiserem, mas o Estado devia ter pago 800 milhões de euros de acordos de reequilíbrio financeiro, portanto, dinheiros a mais, pagou quase 900 milhões de euros. Ou seja, e volto ao que tinha dito no início, 900 milhões de euros é exatamente o buraco provocado pelo Supremo Tribunal Constitucional em todo o orçamento. Verdadeiramente, em 2011, é que devia ter havido uma grande crise política por causa disto. O montante é o mesmo, devia ter reunido o Tribunal Constitucional, e devia ter ido o Passos Coelho falar com o Cavaco Silva, e deviam ter feito reuniões, e modelavam o governo, porque o prejuízo foi exatamente o mesmo. Então, o povo português, isto já está pago. Isto já está pago. São contas de 2011, que são apresentadas em 2012, já está tudo pago. O Estado português, a mais, pagou 900 milhões de euros em 2011. É evidente que com situações destas não há finanças públicas que aguentem. Portanto, se alguém aqui na sala ainda acha que os portugueses andaram a gastar muito dinheiro em telemóveis e viagens, e que foi isso que provocou a crise, diga-me só favor. Agora, perante isto, depois ainda virem dizer às pessoas que o senhor andou a gastar dinheiro a mais porque foi fazer férias à América Latina, não brinquem comigo. Quando o Estado português anda a gastar a mais, só em parcerias público-privadas rodoviárias, quase 1.000 milhões de euros. E, portanto, corrupção reiterada ao longo de 20, 25 anos, deste género, em cima do Orçamento de Estado, traz-nos até aqui. Traz uma dívida pública de 1,2% do PIB. Nós chegamos à dívida pública que temos por causa disto. Bom, mas é evidente que não é só na administração central que há corrupção,
mas é sobretudo na administração central que há corrupção por via das relações políticas que temos. Bom, isto é o Parlamento, como sabem, que é a sede da democracia. Eu apresento aqui o Parlamento como, digamos, a política nacional. Não estou a falar exatamente só do Parlamento. Mas só para terem uma ideia... Será eventualmente a sede da corrupção nacional? Da máfia. Sede da sempre, máfia. sendo a sede do regime, é a sede da corrupção. Isso não tenho dúvidas. Mas é, seguramente, o Parlamento a sede da promiscuidade entre os negócios e a política. Se há edifício que represente a ligação entre os negócios e a política, é este. Aliás, isto é pintado de branco, isto devia ser pintado de preto rapidamente. Porque, de facto, é aqui que se criam os problemas que depois nos trazem até aqui. Só para terem uma ideia, aqui, então, quem são os cavalheiros que andaram a fazer isto? A promiscuidade, onde é que está? Bom, está a todos os níveis. Mas para começar pelas PPPs, que ainda falei agora. Assim, diziam há pouco que o Ferreira do Amaral foi a pessoa que pensou a Lusoponte, a Ponte Vasco da Gama, e que deu o negócio que deu à empresa Lusoponte. Pois e agora em 2013, como é que se chama o presidente da Lusoponte? Ferreira do Amaral. Claro. Vejam bem a coincidência. Portanto, o senhor ministro, que, enquanto ministro das Obras Públicas, planeou todo este negócio no governo, agora está do outro lado a colher aquilo que semeou com o nosso dinheiro. Atenção. É que se fosse com o dele, dos acionistas, tudo bem. Mas foi Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva. E quem foi Ministro das Obras Públicas que lhe sucedeu? Vejam bem, a seguir a Cavaco veio Guterres, recordam-se? Quem era o Ministro das Obras Públicas? Jorge Coelho. E o Jorge Coelho onde é que anda? E este que também andou a pensar parcerias de co-privadas. Andou na Motengil. Ainda anda. Ele deixou de ser administrador executivo, mas continua a ser administrador. Portanto, Jorge Coelho está na Motengil, foi de facto o presidente executivo, até há bem pouco tempo, e agora é apenas membro do Conselho de Administração. O Jorge Coelho foi parar à Motengil, que é justamente a empresa maior detentora de parcerias público-privadas. E depois a Guterres veio quem? Durão Barroso. Quem era o Ministro das Obras Públicas de Durão Barroso? Valente Oliveira, recordar-se dele. Valente Oliveira trabalha onde? É administrador da Motengil, exatamente a administrar as mesmas parcerias público-privadas. Aliás, a Motengil, desse aspecto, e eles não enganam ninguém. Quer dizer, vocês veem, o Conselho de Administração da Motengil, da SGPS, tem 3 ou 4 pessoas que são da família Mota. Portanto, o presidente, que é o engenheiro Mota, e depois a irmã, enfim, familiares. E depois os outros todos são pessoas que vieram do Estado português. Estes que falei, o Luís Parreirão, que foi secretário de Estado das Obras Públicas, o Rangel de Lima, que foi presidente das estradas, enfim, toda a gente que mandou nas estradas em termos públicos, agora está na Motengil. E outros estão noutros sítios, não é? Como é evidente. Mas é isto que falamos. É evidente que a promiscuidade não é só nas parcerias público-privadas. A promiscuidade é no Banco de Portugal. Essa entidade insuspeita que devia supervisionar as finanças portuguesas. Portanto, o Banco de Portugal é a entidade de supervisão do sistema financeiro português. De acordo? Entidade reguladora. Mas tem uma administração, tem um governador, que é o Carlos Costa, e depois tem uma série de administradores. E acima disso tem um Conselho Geral, que supervisiona a atividade do Banco de Portugal. Quem é que está no Conselho Geral? Almerindo Marques, que é do Grupo Espírito Santo, que já ouviram falar seguramente. António de Sousa, que foi Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, portanto, aquele que representa os bancos privados, supervisiona o Banco de Portugal. Ou seja, no Banco de Portugal há um organismo que supervisiona a administração, que são aqueles que são supervisionados pelo Banco de Portugal. Vejam bem no círculo. É claro que a supervisão depois é o que é. A supervisão é o que deu o BPN. Porquê é que o BPN foi possível? Porque não houve supervisão. Porquê é que temos hoje uma bolha imobiliária gigantesca? Porque não houve supervisão. Porque, para além de que depois eles passam da administração do banco para do Banco de Portugal para um banco privado, etc. Para além disso tudo, para além de haver esta troca permanente, ainda há aqui um problema, é que quem manda no Banco de Portugal são aqueles que são fiscalizados pelo Banco de Portugal. E o resultado é, obviamente, esta tristeza. Bom, e depois, se formos falar da promiscuidade no próprio Parlamento, isso aí estávamos aqui até à noite. Porque assim, não há, só para terem uma ideia, dos 230 deputados que lá estão, há 60 aproximadamente, 50 e tal, que são simultaneamente deputados e, ao mesmo tempo, são administradores, diretores, consultores ou advogados de empresas que têm grandes negócios com o Estado português. Portanto, no fundo, eles fazem os negócios e depois vão para o Parlamento fiscalizá-los. Que é fantástico.
É assim, vocês chegam lá à Comissão Parlamentar de Agricultura e tem lá, sei lá, eles são tantos, nem sei por onde é que começa, mas tem lá um cavalheiro chamado Manuel Isaac e outro chamado Pedro Ramos, que são membros da Comissão Parlamentar de Agricultura e fiscalizam o Ministério da Agricultura, que estão lá para isso. Só que depois, por coincidência, o Ministério da Agricultura intervém na atribuição de subsídios às empresas de que eles são administradores. Portanto, que fiscalização é que eles fazem? Não fazem fiscalização nenhuma, estão lá a fazer negócios. E depois chegam a situações mirambulantes que não existem mais lado nenhum no mundo, que é a Comissão Parlamentar de Defesa. Recordam-se dos submarinos, dos problemas que tem havido aí de corrupção na área da defesa. A Comissão Parlamentar de Defesa tem tido como presidente, nas últimas legislaturas, sempre advogados do mesmo escritório. É assim, o atual presidente da Comissão Parlamentar de Defesa chama-se Correia, qualquer coisa Correia, já me lembro do resto. Não. Esquece-me o nome dele. Bom, mas é advogado, é qualquer coisa Correia, tenho a certeza, já me recordo. Faz parte da Sociedade de Advogados do Dr. Rui Pena. E quem é que era o anterior presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? O Dr. José Luís Arnaud, curiosamente, também faz parte da sociedade do Dr. Rui Pena, que por sua vez foi Ministro da Defesa da altura em que se compraram os submarinos. Isto é alguma independência do Poder Legislativo sobre os negócios? Não, isto é uma promiscuidade absoluta. É evidente que depois há casos que quase são casos de antologia, como seja, na Comissão Parlamentar que acompanha o Programa de Assistência Financeira, há no Parlamento, que é a comissão mais importante neste momento, como imaginam, há uma comissão parlamentar que se chama Comissão Parlamentar Eventual para Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Até custa dizer isto tudo. Mas, no fundo, é a comissão que acompanha a Troika. A comissão que acompanha a Troika é presidida pelo Vieira da Silva. E tem lá... Bom, e o que é que faz a comissão que acompanha a Troika? Acompanha o memorando de entendimento. As privatizações da EDP, da REN, da ANA, etc. Acompanha o apoio à banca, nomeadamente, que vieram 12 mil milhões de euros para a banca. Enfim, acompanha todos esses processos que decorrem do memorando de entendimento. Pois nessa comissão estão pessoas como Pedro Pinto, que é consultor de duas empresas que dependem absolutamente da EDP. E depois, quando vai ao Parlamento, vai fiscalizar a própria EDP. Vejam bem como é que é possível isso acontecer. Já para não ficar a falar de Miguel Frasquilho, que é vice-presidente da Comissão, e trabalha no Grupo Espírito Santo. E, portanto, estão a ver a grande independência que ele tem a fiscalizar o apoio da Troika à banca portuguesa. Mas pior, ele está no Grupo Espírito Santo, justamente na empresa que assessorou, que é a SI, já terão ouvido falar, que assessorou os chineses na compra da EDP. Portanto, há uma coisa que é certa, ele está dentro de negócio de certeza absoluta. Isso aí não há dúvida nenhuma. Porque, agora, que sentido faz isto? Um deputado em representação do povo português, eu, como calculam, pessoalmente não tenho nada contra as pessoas. Como cidadão, tenho tudo contra este esquema. Isso não haja dúvidas sobre isso. E estes senhores são pessoas que eu não cumprimento, para que fique claro. Porque acho que estão ali a roubar indecentemente o povo português. E quando percebo que há gente a passar fome por causa desta brincadeira, portanto, não me sinto bem em cumprimentá-los. É que nem consigo. Não é uma birra. Não consigo. Que eu tinha vergonha de os ter como amigos. Claro. Podem ter o dinheiro que tiverem. E agora, o que é que acontece? Senhores que estão nesta posição, obviamente que não conseguem fiscalizar coisa nenhuma. Só deputados ligados à banca são N. E depois é o Zé Manuel Canavarro, que está, ao mesmo tempo, reparem, o Zé Manuel Canavarro é presidente da Comissão de Segurança Social, enfim, esquece-me agora o nome todo, mas é a comissão dessa área. E, ao mesmo tempo, é consultor de Montepio, que é um banco cuja atividade é essencialmente nessa área. Isto não é possível. Portanto, os sistemas de promiscuidade são de tal ordem que eu acho que já não tem solução. Isto é um problema sem solução. É uma bomba no Parlamento quando eles estiverem lá todos. Isso é não, isto só terá uma solução eventualmente havendo exclusividade total, pelo menos durante algum tempo. Está tão contaminado, mas enfim, é evidente que esta promiscuidade faz com que a ligação dos negócios à política seja absoluta. E faz com que, pior que isso, a política se tenha transformado numa grande central de negócios. Vamos falar um bocadito agora de política local. Que, enfim, onde a corrupção também é uma coisa, enfim, sem limites, de Melgaço a Vila Real Santo António, e que tem essencialmente duas facetas. Uma sobre a qual, que me preocupa muito,
mas sobre a qual irei falar pouco tempo, porque não é central para a crise atual, que é, como sabem, na maioria dos pequenos municípios, não é obviamente o caso de Viseu, mas nem sei se é, nem se não é, não interessa, mas naqueles mais pequenos, que têm 5 mil, 6 mil eleitores, a entidade empregadora primeira é a Câmara Municipal. E a seguir é a Misericórdia. E a seguir é a Administração Central descentralizada. Ou seja, nos pequenos municípios, quem decide, quem tem emprego, quem não tem emprego é o Presidente da Câmara. E em municípios em que têm eleitorados 5, 6, 7 mil pessoas, invariavelmente ninguém consegue ter um emprego se não tiver na rede de ligações de caciques ligados ao Presidente da Câmara. Isto tem uma consequência terrível, terrível, e que é esta: qualquer pessoa, por mais letrado que seja, por mais bem formado que seja, por mais instruído que seja, não pode ir trabalhar para uma destas pequenas terras, levar para lá o seu know-how, criar lá a atividade económica, porque não tem hipótese. Porque das duas uma, ou é afilhado do Presidente, ou é do partido do Presidente, ou é filhado do afilhado do Presidente, ou jamais conseguirá trabalho naquele local. O que quer dizer, e esta é que é a consequência terrível, que depois a estrutura de recursos humanos é feita segundo um conjunto de critérios que não tem rigorosamente nada a ver com a qualidade e com as habilitações. Então cria-se a ideia nestas pessoas, consuetudinária, no seu dia-a-dia, de que estudar, trabalhar, ser competente não tem relação nenhuma com ter emprego. E, naturalmente, cria-se uma estrutura de recursos humanos incompetente em todo o país, nomeadamente no interior, nos concelhos mais pequenos. Por isso, hoje, quando forem a um concelho que tem 6, 7 mil eleitores, ou por milagre caiu ali um Presidente da Câmara, que é uma pessoa fantástica, ou então o esquema acaba por ser este. É uma estrutura de recursos humanos que não tem rigorosamente nada a ver com qualidade. Isto tem um efeito social terrível, que tem a ver com o seguinte, que é uma pessoa que sai, não quero estar a dar exemplos, mas de um pequeno concelho, e vai estudar para Coimbra, para o Porto, para Lisboa, seja lá para onde for, se quer voltar para a sua terra, não tem hipótese nenhuma de ir para lá fazer nada. E, portanto, quando se diz, as pessoas fogem da terra, não tem hipótese de voltar para lá. E depois voltam para lá, não têm emprego, vão para Lisboa, não têm emprego e migram. Ponto final. E estamos nós a perder os recursos humanos muito por esta via. Mas este é um problema estrutural que não tem rigorosamente a ver com a crise atual. Mas há um que tem completamente a ver com a crise atual, que é o problema do urbanismo, que é, de facto, o maior problema de corrupção, com maior incidência económica, provocado pelas câmaras e com maior incidência na crise atual. Eu trouxe esta primeira página do Correio da Manhã, mas teria 100 exemplos para escolher. Portanto, não é por falta de... Isto não é um caso, isto é um exemplo de centenas de casos de corrupção no urbanismo. Antes de explicar este caso, convidava-vos a fazer o seguinte raciocínio comigo, que é, para que é que deve servir um departamento de urbanismo numa Câmara Municipal? Para 3 coisas muito simples, e na lei é assim que está, aliás, que é para planear o território em função do interesse da população. Dizer onde é que se fazem jardins, onde é que se fazem prédios, onde é que se fazem escolas. Portanto, fazer os instrumentos de planeamento, que aqueles que conhecem melhor a vida autárquica sabem o que isso é. E planear. E depois há uma segunda função estratégica, que é fazer a chamada gestão urbanística. Aquilo que é conhecido por licenciamento, em termos de... O que é licenciar? É ver as propostas que os requerentes apresentam e ver se compaginam com a lei e com o que está planeado e aprovar, deferir ou indeferir. E, finalmente, a fiscalização deve fiscalizar que tudo corre como foi planeado e como foi licenciado. Pronto, é assim em teoria. Na prática, onde é que isto acontece em Portugal? Em lado nenhum. Em lado nenhum. Na prática, o que acontece? O que acontece, e o mais comum, são situações deste género. Este exemplo. Isto é um senhor, um promotor imobiliário famoso na área metropolitana do Porto, que convenceu uma série de pessoas a vender-lhes uma série de terrenos por 4 milhões de euros, no seu total, e depois, passado meia hora, vendeu por 20 milhões. Por isso é que ganhou 16 milhões. Comprou por 4, vendeu por 20, ganhou 16 milhões. E o que é que aconteceu? É que, de facto, os terrenos que ele comprou, no momento em que ele os comprou, às 4 da tarde, eram terrenos onde não se podia construir nada. Porquê? Porque eram de reserva agrícola, outros eram não edificando, e, portanto, onde não se pode construir porque passavam lá veios de água, e, de facto, às 4 horas nada se podia construir. E o que é que aconteceu nessa meia hora milagrosa entre as 4 e as 4 e meia? Apareceu um papel da Câmara a dizer, afinal, já se pode construir. O que quer dizer que, de facto, o terreno às 4 da tarde valia 4 milhões de euros.
E também, de facto, às 4h30 valia 20 milhões de euros. Portanto, o cálculo está bem feito. Acontece é que, por que razão, é que o Estado português vai dar um papel a um senhor que lhe permite ganhar 16 milhões de euros. Porquê? Porque, invariavelmente, os promotores imobiliários que dominam a política, e dominam a política porque financiaram os partidos, dominam a política porque escolhem os presidentes de Câmara, dominam a política porque dominam os negócios, e esses promotores imobiliários conseguem, de norte a sul do país, comprar terrenos agrícolas ou em reserva ecológica, transformá-los em terrenos urbanizáveis, o que faz com que, aliás, aconteça algo que só acontece em Portugal, e em Espanha, também, diga-se de passagem, que as cidades vão crescendo tipo mancha de óleo. Assim, na Alemanha não acontece, enfim, não terão esse cuidado, mas na Alemanha, em qualquer zona da Alemanha, a zona onde está implantada uma cidade é sempre a mesma. Depois ao lado é floresta, ou é campo, ou é agricultura, mas a zona é sempre a mesma. Constrói-se, há demolições, há construção, mas, digamos, o perímetro urbano é sempre o mesmo. Aqui não, o perímetro urbano vai crescendo conforme quem vai ganhando as eleições. Porquê? Os promotores imobiliários vão às zonas limítrofes da zona urbanizada, compram os terrenos ao lado. Então, na legislatura seguinte, avançam mais um bocadinho. Como? Comprando terrenos urbanos por 4, que depois transformam em 20. Bom, isto tem desde logo um problema terrível para a saúde e para a higiene democrática portuguesa, que tem a ver tudo com participação. Que é, quando quem domina a vida autárquica consegue margens de 500% e 600%, está a conseguir margens que em Portugal só se conseguem noutro negócio, que é no tráfico de droga a grossistas. Não é na rua. É o tráfico de droga cá em cima. E só há 2 negócios em Portugal que geram estas margens de negócio. E eu espero que os senhores aqui na sala não estejam ligados nem a um nem ao outro, porque se estão, ou se já estudaram, mas sei que não estão naturalmente, mas quem estudou estes fenómenos percebe que as redes mafiosas que se instalam nos negócios de urbanismo são rigorosamente iguais às redes mafiosas que se instalam nos negócios da droga. Exatamente iguais. Como uma vantagem no caso do urbanismo, é que no momento em que alguém consegue uma licença, não só tem o título do negócio e do seu ganho económico, como tem uma amnistia para a bigarice que acabou de fazer. Na droga isso não existe. Portanto, o tráfico de solos é um negócio ainda melhor que a droga. Porque tem os mesmos ganhos que a droga e pode ser branqueado por títulos legais dados pela administração pública portuguesa. Não há país nenhum da Europa onde isto aconteça com esta impunidade. Há um país onde isto é parecido, que é em Espanha. Só que em Espanha, neste momento, estão presos 120 autarcas. Por brincadeiras destas. Também houve problemas destes, mas estão 120 pessoas a dormir na cadeia. Em Portugal, como sabem, não está nenhuma, e depois nos outros países não há negócios deste estilo. Bom, o que acontece é que depois, com estas valorizações, podem acontecer 3 caminhos que nos levaram à desgraça e à crise. Que é, os terrenos são valorizados e depois de seguida constroem-se casas. Este é o primeiro caminho. As casas que se construíram em Portugal nos últimos 40 anos foram vendidas em média 35% acima do seu valor. O que quer dizer, peço desculpa desta notícia, mas todos aqueles que compraram casa nos últimos 30 anos perderam 30%. Eu não estou a falar que eles construíram uma vivenda, isso é diferente. Aqueles que compraram no mercado, nos promotores imobiliários, quem tinha um terreno e fez a sua vivenda, isso não entra aqui nestas nossas contas, mas quem comprou um apartamento a algures perdeu 35% a 40% do seu capital. Aliás, vão de reparar que neste momento qualquer prédio imobiliário, qualquer parcela, tem 3 valores em Portugal, que é o seu valor real, o seu valor bancário e o seu valor fiscal. Quem tem uma casa tem que ter sempre em mente 3 valores, que é se quiser vender vale tanto, o dinheiro que pagou no banco é tanto, e o fisco é tanto face ao IMI que tem que pagar. Obviamente que isto vai ter que convergir. Se nós um dia formos um país evoluído e decente, estes valores vão ter que convergir. Mas não vai ser a banca a perder, como sabem, e muito menos o fisco. Então quem perde, no final, vai ser o proprietário que já perdeu 40% do seu valor. Portanto, esta é a primeira modalidade. Depois há uma segunda modalidade, que aconteceu muito, aliás, bem perto aqui de Viseu, que é determinados promotores imobiliários, sabendo que vai passar ali uma estrada, que se vai fazer uma rotunda, que se vai fazer uma secute, uma coisa qualquer, compram os terrenos agrícolas, vão à Câmara e transformam-nos em urbanizáveis, e depois o preço de expropriação já é muito mais alto.
Então o que acontece é que o promotor compra um terreno por 1000, consegue valorizá-lo para 10.000 e quando o Estado vem expropriar, não, isto aqui pode-se construir, então o preço de expropriação é mais caro. Isto aconteceu de forma vergonhosa em muitos sítios. No canal do TGV, que nunca se vai fazer TGV, mas já houve terrenos expropriados e que foram pagos muito além do seu valor inicial, porque promotores imobiliários feitos com câmaras ali da Zona Sul valorizaram os terrenos antes que viesse o Estado expropriá-los. E vejam a estupidez que isto representa na organização do país, que é o Estado português valorizar terrenos através da sua administração local, para depois a administração central vir expropriá-los muito mais caros. O que é que fez o promotor imobiliário? Nada. Influenciou o autarca e valorizou o seu terreno, para depois vender à administração central muito mais caro. Isto é crime organizado. Depois ainda há um crime organizado pior, que é a terceira vertente, que é o caso do BPN e não só, e que consiste nisto, é o promotor imobiliário. Isto aqui é a tríade mafiosa. Banqueiro, autarca, promotor imobiliário. Que fizeram isto de forma reiterada, o esquema que eu lhes vou falar. Que é, os promotores compravam terrenos e conseguiam autorizações para construção. Alvarás de loteamento, autorizações de construção, licenças, etc. Para fazer um prédio de 10 andares. E de facto faziam um projeto que apresentavam na Câmara. Uma vez o projeto aprovado, iam à banca e financiavam o projeto para a sua construção. E o que é que faziam a seguir? Nada. Ficavam com o dinheiro e não faziam projeto nenhum. Isto aconteceu sistematicamente no BPN. Isto no BPN vale mais de 2.000 milhões de euros. Situações em que o promotor comprou um terreno agrícola, transformou em terreno urbanizável com a conivência do autarca, foi à banca com a conivência do banqueiro e obteve dinheiro e deixou como garantia algo que vale 40 vezes menos o valor do empréstimo. Razão pela qual, neste momento, há uma bolha imobiliária gigantesca na banca portuguesa que tem a ver com isto. Quem tem isto muito, muito bem estudado é o professor Pedro Bingre, que é de Coimbra, e ele diz que imparidades, que é um nome muito sofisticado deste género, valerão 120 mil milhões de euros. Portanto, buracos que existem na banca por via da concessão de empréstimos sem garantias. E dir-me-ão, então os banqueiros estão lá nos bancos para dar empréstimos sem garantias? É evidente. Se depois o banco for para ser nacionalizado como o BPN, ou for para ser completamente escangalhado, como aconteceu com o Millennium, é evidente que não tem problema nenhum. Não sei se lembram que o Millennium conseguiu desvalorizar as suas ações 100 vezes em poucos anos. Ações que valiam 9 euros passaram quase para 9 cêntimos. Isto acontece porquê? Por muitas razões, obviamente, e muitas internacionais, mas sobretudo por esta que estamos aqui a falar. Bom, e com esta brincadeira, nós chegamos ao princípio da crise com 70%, 68% para ser mais rigoroso, da dívida privada representada por especulação imobiliária. E, portanto, aqui volto à questão que é: a dívida pública deve-se à corrupção, como tentei explicar com os vários exemplos que dei, BPN, BPP, por ali fora. E, afinal, a dívida privada deve-se à especulação imobiliária, que é a corrupção gerada na administração local. Bom, já agora, só por curiosidade, agora aqui um parênteses. E os outros 30% o que é que são? Os 32% que faltam ali. Metade, cerca de 15%, é de facto bens de consumo. Telemóveis, tablets, férias no Algarve, crédito, etc. Representa 15%. E o que é mais dramático são os outros 15%. É que os outros 15% de dívida privada em Portugal representam a dívida e o investimento em todo o tecido produtivo português. Ou seja, em Portugal, apenas 15% da dívida bancária diz respeito à agricultura, à pecuária, à indústria, etc, etc. Toda a atividade económica portuguesa é financiada apenas com 15% do valor da dívida bancária privada. Isto, obviamente, em termos económicos, é o precipício anunciado. Isto é uma economia moribunda, eu penso que não é novidade que a economia está moribunda. Porquê? Porque os bens de financiamento dos bancos foram 70% para a especulação imobiliária. E apenas 15%, assim, gastou-se tanto a investir como a brincar. Isso é verdade. Portanto, no fundo, telemóveis está 15%. Depois, fábricas, indústria, 15%. E o resto, em especulação imobiliária. E por isso,
meus caros amigos, se lhes disserem um dia que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades, podem dizer-lhes o seguinte: os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades representa apenas 15%, de metade da crise. Ou seja, se quiserem, 7% da crise. Portanto, faça favor e expliquem os outros 93%. Bom, para entrar na fase final da minha intervenção, e para ser mais otimista, eu acho que estes problemas todos têm solução. Tem. Todos têm solução, mas já lhes direi o que é que está aqui. E a primeira das soluções tem a ver com este slide que está aqui e com esta reunião que temos aqui, que é: ninguém cura uma doença se não souber que a tem. Portanto, o primeiro passo é nós sabermos bem qual é o diagnóstico. Saber bem qual é o diagnóstico é ter transparência nas finanças. Estamos aqui a falar de uma crise financeira portuguesas. Hoje, há em quase todos os países portais onde se consegue de forma fácil, simples e acessível saber onde é que anda o Estado a gastar o seu dinheiro. Este é, julgo, o melhor exemplo mundial deste tipo, que foi, quem inventou isto foi um senador, na altura, quem inventou o conceito, depois foram técnicos que fizeram isto, naturalmente, que na altura era o senador Barack Obama. Antes de ser presidente, Obama, enquanto senador, fez no Senado, criou um grupo para esse efeito, um think tank, que criou este site, este portal, usaspending.gov, depois se tiverem tempo e paciência, consultem, onde conseguem ver todas as despesas, todas detalhadas da administração federal americana. Consegue-se ver investimento a investimento. Imaginem que a administração decide fazer uma ponte. Primeiro tem um documento que explica porque é que se vai fazer ali uma ponte e quanto é que se vai gastar numa ponte. E depois tem ali um pipeline em que vem o concurso, quem ganhou, quando se pagou, se não se pagou, está lá toda a informação. E mais, no final fazem uma avaliação socioeconómica, isto é muito anglo-saxónico, que é depois fazer uma avaliação do investimento e do impacto socioeconómico que isto teve. usaspending.gov. Estados Unidos. Isto pode ser feito publicamente ou feito até por privados, como acontece no Reino Unido. Isto é algo que nós devíamos ter em Portugal, que é uma distribuição de como são gastos os dinheiros públicos. Isto é feito por uma fundação privada britânica, portanto não é público, mas que é naturalmente financiada por fundos públicos para fazer este trabalho à população. E ali ficam a saber que em saúde gastam-se 122 mil milhões de libras inglesas, esterlinas. A transparência é o primeiro dos passos. Depois há um passo que ainda precede a transparência. Portanto, o combate à corrupção, como é que nós vamos ter a solução? Regra número 1, tem que ser um combate de paciência. Não se faz de um dia para o outro. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Temos de ter isto presente, senão desistimos no dia seguinte. Eu próprio já teria desistido de falar desta matéria. É uma maratona. E estamos ainda na primeira parte da maratona neste combate. Mas o primeiro é a transparência. Depois há outro, que precede este, que é sermos militantemente sérios. E ser militantemente sérios não é apenas ser sério, não é apenas não enganar ninguém. É não permitirmos que ninguém engane ninguém nas nossas imediações. Para concretizar, não permitir que o taxista meta mais 2 euros na fatura só porque é a minha universidade que vai pagar a fatura. Que é uma coisa muito comum, como sabem, em Portugal. Ser militantemente sério é ser sério e obrigar aqueles que andam nas nossas imediações a serem igualmente sérios. Porque se todos fizerem isto vai criar um ambiente social que leva ao combate à corrupção. Aliás, o combate à corrupção só foi verdadeiramente, só começou, nomeadamente à máfia, só começou a ser eficaz em Itália no momento em que houve ali uma geração de políticos e juízes muito combatentes, o juiz Falcone, que acabou por ser assassinado, o Di Pietro e outros, mas além disso criou-se um ambiente social em que os corruptos eram mal vistos. Havia uma censura social forte aos corruptos. Era comum, à época, quando começou a surgir a Operação Mãos Limpas, quando um político chegava a um restaurante, atiravam-lhe moedas de cêntimos. Estas moedas pequeninas de cêntimos. Por isso, quando em Portugal começarem a atirar moedas aos políticos corruptos ou entendidos como tal, acho que podemos ter aí um bom começo da mudança.
E espero que na altura ainda haja moedas para tirar nos nossos bolsos. Vamos lá ver. Ser militantemente sério. Transparência. Depois, apresento aqui o Parlamento no sentido de dizer que temos que simplificar a legislação. É outra das razões, outra das formas de aumentar o combate à corrupção, ou de começar a combater a corrupção, é simplificação legislativa, é fundamental. É um dos passos fundamentais. Hoje a legislação de maior incidência económica é toda ela muito confusa, ninguém entende, cheia de regras, cheia de exceções, e obviamente que, inclusivamente, dá um grande poder discricionário a quem aplica as leis, isso gera, inevitavelmente, a corrupção. Por isso, este é um aspecto também importante. Um terceiro aspecto que é, julgo, muito interessante. Isto é o Palácio da Justiça do Porto, para quem conhece, é obviamente a intervenção ao nível da Justiça. A intervenção ao nível da Justiça tem que acontecer a dois níveis, do meu ponto de vista, que é, por um lado, no sentido de encontrar os criminosos, de os prevaricadores e abrir inquéritos, acusá-los, julgá-los e condená-los, coisa que nunca acontece em Portugal, como sabem, e prendê-los. Aliás, mesmo quando são condenados não são presos, como acontece com o famosíssimo Isaltino Moraes. É preciso que isso aconteça, mas, sobretudo, tão importante como isto, do meu ponto de vista, é arranjar forma da sociedade começar a recuperar os bens que foram roubados pela corrupção. Eu vou dar apenas dois exemplos, poderia dar muitos. Um, que tem a ver com o urbanismo, que falámos há pouco, que é, quando se detectar que numa determinada localidade há um prédio que não cumpre as regras de planeamento, só há duas formas de ressarcir a sociedade por essa corrupção que ali se materializou. Uma é demolir o edifício, ponto final, e devolver à sociedade aquele espaço de ar que pertencia a todos. Outra é expropriá-lo de valor zero, ponto final, e os proprietários ficarem sem ele. E ficar aquilo para o Estado, ponto final. Que, aliás, é o que se faz, por exemplo, com um carro roubado. Se algum dos senhores tiver o azar de ir a um stand de carros usados, pagar com cheque, normal, um banco normal, com cobertura, etc., traz o carro e a Brigada de Trânsito manda-os parar e diz: alto lá que este motor foi roubado. Ok. Fica sem o carro imediatamente. Porquê? Que é desagradável, obviamente. Mas porquê? Porque há um princípio com que eu concordo, aliás, que é o princípio segundo o qual o primeiro detentor, aquele que mais tem direito àquele bem, é o seu proprietário original. E, portanto, esse princípio faz com que, se há um prédio que é ilegal, ainda por cima o prédio é fácil, porque ele não tem pernas, não sai do sítio, portanto a testemunha está lá sempre, ou se vai demolir, ou se vai expropriar por valor zero, ponto final. Depois há um outro exemplo, que não posso deixar de falar aqui mais uma vez, e voltamos ao BPN. É assim, o BPN resultou num prejuízo que está neste momento parqueado na Parque da Lora, e como é um banco está lá tudo devidamente documentado. Está tudo documentado, todos os financiamentos, todos os empréstimos, todos os passivos, etc. Está tudo devidamente documentado. Ora, se está tudo documentado, o que tem que fazer o Estado português, se houver vontade política, e se a Justiça tiver competência para o fazer, é ir ver todos os documentos e ver quem é que originou estas vigarices. E quem é que originou estas vigarices? Foram, obviamente, os administradores e os acionistas da antiga SLN. Alguns são os mesmos da atual, mas eu não estou a falar da empresa atual, como imagino. Mas, à altura, está tudo bem referenciado. E são essas pessoas que têm que pagar. E têm que pagar porque têm bens para o fazer. Nomeadamente o atual património da Galilei e contas que eles têm, nomeadamente no Luxemburgo. E, portanto, se eu sei que estão no Luxemburgo, a Justiça também sabe, como imagino. Não é? Inclusivamente há hoje em Portugal a lei para a recuperação de ativos que permita que isto aconteça. Eu acho que no momento em que se começar a recuperar para a sociedade os bens que lhes são roubados pela corrupção, isto tem um efeito dissuasor notável para o futuro. Acho que isso é fundamental. Aliás, é assim que as coisas deviam ser decididas. Nós, o povo português, podemos processar esses indivíduos, os nossos políticos, no Tribunal Internacional. Já lá iremos. Em síntese, recuperação de bens. Combate à corrupção faz-se, como digo, é uma maratona. E digo isto com algum otimismo, porque acho que têm sido dados alguns grandes passos nesse sentido. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Temos de ser militantemente sérios e faz-se em 4 dimensões, que é aumento da transparência, através daqueles portais que permitam, de facto, que haja transparência na informação do que acontece com o Estado português.
Em Timor, que foi aliás há bocado focado por si, em Timor há um portal da transparência das contas públicas de Timor. Não por acaso, em Timor, a ex-ministra da Justiça foi acusada, foi condenada a 5 anos de cadeia. Tudo bem. Por questões que tinham a ver, mais uma vez, com negócios imobiliários e que tinham a ver com os distritos judiciais lá em Timor. Portanto, houve ali negócios de favorecimento partidário e de favorecimento a construtores e ela foi julgada, foi condenada a 5 anos de cadeia. Estão a ver um ministro em Portugal a ser condenado a 5 anos de cadeia? Não, portanto, eles vão bem mais à frente do que nós. Portanto, dizia eu, aumento da transparência, simplificação legislativa, é vital, isto é fundamental, justiça a nível criminal e justiça a nível administrativo de recuperação de ativos. Acho que este combate é fundamental, porque se não o fizermos, o que é que vai acontecer? Vamos continuar a piorar neste mapa, não haja dúvidas sobre essa matéria, e se foi a corrupção que nos trouxe à crise, a melhor forma de combater a crise é, obviamente, combater a corrupção. Por isso, se queremos sair da crise, temos que combater a sua causa. Não é apenas dar uns paliativos e uns pequenos medicamentos a ver se a febre baixa, não. O que é fundamental, e porque eu falo tanto de corrupção e nos mais diversos locais, porque acho que efetivamente é uma das causas da crise, é a maior causa da crise, é o fator que nos traz até aqui, e portanto, se queremos combater o efeito, temos que combater a sua causa. Esta é a razão conjuntural. Mas há outra razão igualmente importante e até mais estruturante, que é a seguinte. Todos os anos são publicados o número de corrupção. Mas todos os anos também são publicados pelas Nações Unidas os indicadores de desenvolvimento humano, que são, para aqueles que mais ou menos acompanham isto, um indicador que resulta de saúde, educação e riqueza. E, portanto, isto mede o desenvolvimento. Então, olhem bem para o mapa da corrupção, ou da transparência, e a seguir mostro-lhes o mapa do desenvolvimento. O mapa do desenvolvimento e o mapa da corrupção. Como veem, eles são praticamente iguais. Iguais e inversos, bem entendido, não é? Porque a corrupção anda no sentido contrário do desenvolvimento e vice-versa. Além disso, há estudos que já estão feitos pela Academia que mostram que há uma fortíssima correlação negativa entre a corrupção e o desenvolvimento. Quer dizer que andam em sentidos contrários, quer as suas tabelas, quer as suas posições. Isto nos mapas, obviamente, é mais visível. E por isso, se nós temos que combater a corrupção para combater a crise, por maioria de razão ainda temos que combater a corrupção para gerar desenvolvimento. Porque vê-se por este mapa, basta olhar para o mapa, mas os números, mais detalhadamente, não o diriam. Que é, não há países corruptos desenvolvidos, nem há países desenvolvidos corruptos. Por isso, se nós queremos, de uma vez por todas, atacar, no bom sentido, aproximar-nos do desenvolvimento, resta combater a corrupção. Porque não tenham dúvidas sobre o seguinte, que é assim, se não combatemos a corrupção, jamais haverá desenvolvimento. Mas Portugal não acaba. Pode continuar mais 100 anos assim, mais 50 anos assim, o sol há de nascer todos os dias, as pessoas comem, umas morrem de fome, outras têm emprego, outras imigram. Mas se não combatemos a corrupção e não tivermos desenvolvimento, vamos nos transformar na Albânia da Europa. Isso não tenho dúvida nenhuma. E por isso, exatamente porque eu não queria viver num país assim, é que acho tão importante combater a corrupção. Muito obrigado. Que o professor nos dá de colocarmos questões sobre este tema que foi aqui assim abordado e tão bem explicado. O primeiro braço que vi no ar foi da Sara Budarido e depois vi da Ana. Gostaria que perguntasse, não sei se o professor quer que responda a cada uma per si ou fazer um grupo de perguntas. Juntamos um grupo de perguntas e o professor então responderá. Lá atrás também já vi. Sara, por favor. Extremamente bem explicado e que nós conseguimos todos entender tudo o que se está a passar no nosso país. Mas chegamos também a uma conclusão, penso eu, que isto é um problema genético e de ADN dos nossos políticos, porque isto é a pescadinha de rabo na boca e são sempre os mesmos. Portanto, o que me parece, como modificar este ADN,
este vírus, esta parte genética que tem vindo, isto é pescadinha de rabo na boca, são sempre os mesmos. Ou criamos uma nova geração, que eu penso que não é de um momento para o outro, porque isto tem sido quase como uma casa real, serem transmitidos, são sucessores. Como é que o Sr. Doutor vê que se pode mudar esta mentalidade? Ou que, como é que se criar novos políticos? Havia alguém dizer inventem-se novos pais, inventem-se novos políticos. Essa é a pergunta que eu deixo. Obrigada, Sara. Doutor, eu queria perguntar uma coisa. Se na Parvalor estão todos os dados, eu acho que isso muito em breve será incendiado, para ninguém saber quem são as pessoas que fizeram esses negócios. Portanto, haveria que tomar medidas já para salvar esses arquivos, para não acontecer como aconteceu no Tribunal de Cascais com a pedofilia, não é? Na primeira fase. Segundo, já todos nós sabemos disto, e sabemos todos que será muito, muito difícil arrancar aqueles senhores de lá, porque aquilo é um povo gigantesco, e não parece que seja assim com grandes costumes que a gente conseguirá lá chegar. Não acredito, pelo menos não deve ser na minha geração, porque isso é um processo que demorará muito tempo. Terceira pergunta, eu queria saber se o povo português, todo o povo português, pode processar os políticos que elaboraram esses contratos e essa gestão altamente danosa para o povo. Se nós podemos colocá-los em Tribunal Europeu, ou seja lá o que for, ou se existe um tribunal onde o povo português possa queixar-se, pedir ajuda, porque realmente o que se passa aqui neste país é inadmissível, inconcebível. A minha cabeça parece, depois de ouvir o doutor, que ficou a pesar 100 quilos. E eu já tenho leio todos os seus artigos. Não tenho remorsos nenhuns, que eu sou uma pessoa ultra séria. Para o meu avô, a honra tinha 5 letras que nenhum banco desconta. Né? O meu avô era tesoureiro do Banco de Portugal. Mas eu fico tão chocada, eu não sei como é que se vai dar a volta a isto. Não sei. Não acredito que seja com eleições nem com votos, porque se os votos resolvessem alguma coisa, já tinham sido proibidos há muito tempo, não é? Por isso. E outra coisa, queria saber como é que o Sr. Doutor nos pudesse dar uma ideia de como é que nós podemos arrastar os jovens, porque nós fazemos estes movimentos e não veem os jovens. Os meus filhos não querem saber, queres vir? Lá vais tu para as politiquices, vai para a praia, não sei o quê. Como é que nós conseguiríamos trazer os jovens para a política e para eles acordarem? Será através, sei lá, de coisas que lhes interessem, juntarmos à política música, ou um comício com música, sei lá. Não sei o que é de fazer. Lá atrás... Eu? Sim. Então, muito boa tarde. Antes de mais, eu queria saudar o Dr. Paulo Moraes, apreciei muito a sua palestra. Tenho duas questões, uma que parte da sua premissa, outra que não. Relativamente à primeira, aquela que parte da sua premissa, portanto, de que a corrupção é de facto a razão maior da nossa crise, eu pergunto-lhe se, enfim, no final procurou dar uma nota de otimismo, dizendo que de facto este combate é um combate a longo prazo, mas eu pergunto-me, uma vez mais partindo da sua premissa, é se Portugal sobrevive a essa maratona, porque se o sistema está de tal modo blindado juridicamente, se está de tal modo viciado no plano político, no plano económico, eu pergunto-me se essa mudança necessária poderá ser feita de uma forma reformista ou se necessariamente terá que haver uma ruptura ou uma saída revolucionária. A outra questão que eu coloco é no sentido de saber que mesmo se Portugal fosse um país, não digo sem corrupção, porque isso não existe, mas se fosse um país com níveis de corrupção enfim, mais civilizados, eu diria, se ainda assim, dada a nossa situação na zona euro,
dado que eu acho que aí também há uma questão muito grave, se ainda assim, perguntava, a nossa situação precária não seria igualmente também muito difícil. Já que, enfim, isto é uma questão, uma razão de ordem pessoal que eu tenho vindo a amadurecer, eu julgo que a médio e longo prazo o nosso futuro económico, na zona euro, tal como ela está e tal como ela se prefigura, não vejo que seja viável. Obrigado. Ali aquela camisola verde, vai-me desculpar, mas eu não sei o seu nome. Obrigada. É assim, eu não vou fazer perguntas propriamente, mas vou fazer uns comentários, depois se achar que é oportuno conversar sobre eles. É o seguinte, eu antes de mais, dizer que eu fui funcionário durante 36 anos, fui funcionário durante 36 anos em duas autarquias, sou arquiteto, e estive na área do urbanismo e diretamente relacionado com a aprovação de loteamentos e de edificações. Tinha que ter conhecimento dos planos diretores, planos de urbanização, e portanto estou muito por dentro de toda essa forma que o doutor muito bem explicou, que eu nunca vi explicar, infelizmente. E aproveito para dizer que é uma pena sermos intoxicados na televisão com telenovelas de quem vai concluir e quem não vai, isto é um à parte, e quando na realidade o que interessa saber são estas questões, porque é aqui que está a crise, como eu acredito, é na corrupção, porque é verdade, E agora ocorreu uma questão que também gostaria de comentar, que deixava também à vossa consideração, que é a corrupção é inversamente proporcional ao desenvolvimento, porque há uma relação direta, penso eu, com o fato, a motivação da corrupção com o patriotismo, ou seja, normalmente o corrupto é individualista, é egoísta e não tem uma perspectiva social, uma perspectiva pública e patriótica. Isso significa que ele tem o objetivo de enriquecer à custa do cargo que tem, e eu já vou falar no cargo, nós estamos a pensar nos políticos, que é a grande corrupção. Mas não é só, é no pequeno funcionário que existe. Em cada um de nós, provavelmente, existe um potencial de corrupção. E, portanto, essa relação de corrupção tem muito a ver com o desenvolvimento, porque é um fator egocêntrico e não patriótico. E estúpido, porque, se fosse patriótico, revertia também, favorecia o próprio desenvolvimento e a própria qualidade de vida do indivíduo. Isso é uma estupidez à parte. Dizer que, entrar agora na questão da baixa corrupção, e ao cabo a nossa colega dizia que valia a pena, se calhar, pôr uma bomba na Assembleia da República e violar novos políticos e ficámos com resolvidos. O problema é o que o Dr. Paulo Moraes disse, é que o ADN dos portugueses, que vem desde o descobrimento, conhecido desde o descobrimento, aliás, a própria formação da República me parece que foi também um ato de corrupção, que foi alguém que procurou um jovem de 18 anos voltar-se contra a mãe e fundar Portugal, e aí, se calhar, instaurado o ADN da corrupção, mas quero dizer, deixa-me ser um bocadinho revisionista, não podemos ser só sérios, temos que continuar a nossa vida. O que me parece é que eu em Viseu, tive que sair, porque de facto não fui nomeado chefe de divisão, porque não partilhava determinadas situações, ofertas e apartamentos e dinheiro, não servia para o esquema. Então tive a oportunidade de ir São Pedro do Sul, oferecer-me um lugar de chefe de divisão e tive a oportunidade de saber dos próprios funcionários aos quais eu dava tudo para serem bons funcionários, todas as diretrizes, eu não tinha a resposta correspondente. Houve um autarca que me recebeu, que foi um bom autarca, primeiro, lá está, existem bons autarcas, quando havia concurso eu dizia, doutor, eu quero o melhor funcionário para a Câmara, eu também quero. Portanto, ele não me impunha ninguém. A seguir já não foi assim. Foi o principal empregador, conforme o doutor disse, São Pedro do Sul, é o principal. Não há nenhuma família que não tenha uma ou duas pessoas na Câmara. E a partir de uma determinada altura, como eu não fazia projetos para a Câmara, isto é para vocês verem, estamos a falar de corrupção, como não fazia projetos para a Câmara e aqui fazia, dentro de um determinado, enfim, toda a gente fazia, mas não devia fazer, esse é outro problema da corrupção. O doutor falou que é a exclusividade dos funcionários públicos e dos deputados, era justamente não se compreende que eu, sendo arquiteto, uma Câmara venha cá para fora
fazer projetos ao sábado e ao domingo, quando há colegas meus que têm emprego, e aqui há os lobbies da engenharia e da arquitetura que não permitem isso, porque têm estas redes, mas devia ser, era uma forma de dar emprego aos jovens, portanto, não sei porque é que não o fazem, e para não falar de outras coisas. Pronto, isto para dizer que há, entretanto, para ser um bocadinho mais breve, eu gostava de pôr à consideração também, percebendo que a metodologia de transformar o país, ou diminuir a produção no país, ser a militância e a atuação na nossa envolvente com seriedade, eu também penso que sim, será a única forma, porque eu pensei que um dos objetivos, mas que é muito difícil conseguir, mas um dos objetivos que eu gostaria de tomar em consideração que constituísse norma legal jurídica era não criminalizar o corruptor ativo, só criminalizar o corruptor passivo. Isto parece um absurdo, que é porque é que o indivíduo que tenta corromper, que não oferece a nenhuma mala de dinheiro, ou quer me oferecer um apartamento, porque é que não vai ser penalizado? Não se penalizava. Penalizava-se o passivo. Porque só penalizasse o passivo, eu, como funcionário público, eu nunca cairia na armadilha de receber o que quer que fosse. Porque sabia que ele podia estar a armadilhar a entrega do dinheiro do apartamento, etc. Um ato contínuo teria que ser contundente e dizer: o senhor não me volta a falar desta forma, porque não admito, porque não vai contar comigo, não sei o quê. Pronto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela sua intervenção. Nós vamos, o professor vai responder a estas 4 intervenções que houve, às questões levantadas nelas. Depois já há mais 4 pessoas inscritas para uma segunda volta e depois já há pessoas para uma terceira volta. O professor vai ter muito que nos responder hoje. Muito bem. Muito obrigado pelos comentários e pelas questões. Eu peço e pedi para responder a várias questões ao mesmo tempo, porque no fundo há assuntos que são comuns e assim talvez se possa aproveitar melhor o nosso tempo, só por essa razão. É evidente que ao responder a várias questões ao mesmo tempo também, se me perguntarem alguma coisa que eu não saiba responder, também não se dá por ela, não é? Mas agora, indo às questões que levantaram, e agradecendo mais uma vez, eu começava por uma asserção que foi feita agora, que é: eu não acho que a corrupção esteja no ADN dos portugueses, longe disso. Acho que está no ADN deste regime, neste momento, mas não está no ADN dos portugueses, longe disso. E essa, aliás, é uma discussão muitas vezes tida e que é desculpabilizadora da grande corrupção, porque há de facto, quem muitas vezes diga: em Portugal há muita corrupção porque os portugueses são assim, os espertinhos e tal, e então a grande corrupção acaba por derivar daí. Eu não estou de acordo com isso. É verdade que há sempre uma grande correlação entre a pequena corrupção e a grande corrupção, mas não está provado que seja a pequena corrupção que gera a grande corrupção, não é nada longe disso. O que acontece é que, quando há grande corrupção, depois a pequena corrupção aparece naturalmente. Porque, reparem-se, numa Câmara, um funcionário que está no balcão a atender e a receber processos de urbanismo, perceber que o seu chefe, e o diretor do seu chefe, e o vereador da área, que andam todos a ganhar 1000 e tal euros, ou 2000, ou 3000, e depois andam a comprar Porsches, começam a pensar: alguma coisa não se está aqui a passar bem, e então também naturalmente ele acaba por entrar no fenómeno da pequena corrupção. Eu acho que quando há grande corrupção, gera-se naturalmente a pequena corrupção. Aliás, há um ditado português que exprime isto melhor que ninguém, que é: ou há moralidade ou comem todos. Portanto, se não há moralidade, então também venham cá os 50 euros para mim que estou aqui no balcão. Agora, as perguntas mais difíceis que me foram feitas é: como é que se vai sair disto, como e quando? É assim, no regime atual e com o modelo atual não há saída. Portanto, tem que haver aí uma ruptura qualquer. Não sei bem qual, mas ela é possível. Eu não acredito em pré-determinismo histórico e que nós estejamos condenados à desgraça para todo sempre. Bastará ver que na história ninguém imaginaria, 3 meses antes de cair o Muro de Berlim, que o Muro de Berlim ia cair em novembro de 89. Ninguém imaginaria hoje que o Brasil seria, em 2012 e 2013, o maior contribuinte líquido do FMI,
quando há 30 anos era o país que mais dinheiro pedia ao FMI. O país que, aliás, está a fazer um grande trabalho no combate à corrupção, nomeadamente com esta Presidente. E até aqui é um aspecto. A corrupção no Brasil, neste momento, continua a ser elevada, mas está a descer. E esta é que é a questão importante. Porque eu dou às vezes este exemplo, que é o seguinte: quando um filho nosso tem 39 de febre, isso é muito mau se estiver a subir. E não tem problema nenhum se estiver a descer. O facto de serem 39 de febre por si só não é grave. É grave se for para subir. Se for para descer já não tem problema. E com a corrupção é a mesma coisa. Eu não estou à espera, não tenho esse sonho, nem julgo que ninguém tem, de um dia achar que em Portugal não há corrupção nenhuma. Não. Eu quero é ver o meu país, daqui a 5, 6, 7 anos, com níveis de corrupção muito mais baixos, porque ela, entretanto, começou a diminuir. Até porque isto depois tem um efeito benéfico. Porque os próprios comportamentos, porque assim, se houver menos corrupção, grande corrupção, já há menos pequena corrupção, o ambiente social é muito melhor e tudo isso cria uma higiene social maior e as pessoas andam mais felizes. Porque assim, reparem, se o Isaltino Moraes fosse preso hoje, o país não estaria mais rico segunda-feira, nem as pessoas viveriam melhor. Mas seguramente havia 2 ou 3 milhões de pessoas que sentiam, aleluia, isto parece que vai começar a andar no sentido certo. Ou seja, embora em termos económicos e financeiros estivéssemos na mesma, em termos psicológicos, a prisão do Isaltino é fundamental. Porque é simbólica. O Isaltino hoje representa alguém que é impune face à justiça portuguesa. Por isso eu também tenho falado tanto disso e tenho até escrito muito sobre ele. Não é pelo homem em si, enfim, que ele, a mim, como imaginam, nunca me fez mal nenhum, depois no processo por difamação, mas enfim, isso não é nada que me preocupe muito. Agora, no dia em que o homem for preso, quer dizer que respira-se melhor. No fundo tem a ver com isso. Nós precisamos, antes de começar a ter melhores condições financeiras e melhores condições económicas, precisamos respirar melhor. E por isso não acredito em pré-determinismos históricos. E deixem-me dizer-lhes, há bocado focava os descobrimentos e eu peço desculpa até da violência do que vou dizer. Mas o grande façanha dos portugueses foram de facto os descobrimentos. Ainda hoje se fala de descobrimentos, cada vez que vem cá um astronauta diz: vocês em Portugal também levaram, nós chegámos à Lua, mas vocês fizeram os descobrimentos. Quem é que pensa estrategicamente os descobrimentos? 3 pessoas: o Infante Dom Henrique, o Afonso de Albuquerque e o Dom João II. E se tiver aqui alguns historiadores, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas enfim, eu gosto de ler a história de Portugal e é esta a interpretação que faço. Mas o executor verdadeiro da expansão acaba por ser o Dom João II, que era sobrinho-neto do Infante, como sabem. E o Dom João II percebeu que, para fazer os descobrimentos, precisava de dominar o aparelho de Estado português ao serviço do povo português. E por isso, antes de assinar o Tratado de Tordesilhas, de mandar fazer o primeiro livro em Portugal, que foi feito pelo Dom João II. O primeiro livro impresso em Portugal é feito no seu reinado. Aliás, ele é o príncipe perfeito, porque de facto foi perfeito. Mas ele, antes de começar a fazer os descobrimentos, percebeu que tinha que tirar poder aos poderosos. E por isso foi a Évora e matou o Duque de Bragança, com as próprias mãos, neste caso, e mandou matar o Duque de Aveiro, o Duque de Viseu também. E, portanto, ele percebeu que só havia descobrimentos se tirasse os privilégios aos poderosos, porque os recursos do país não estavam a ir para o interesse coletivo, mas estavam a ir para o interesse dessas famílias. E nós hoje também temos cá o Duque de Aveiro, o Duque de Viseu, que falei ainda há bocado deles. E, portanto, enquanto esses duques continuarem a levar 5, 6, 7% do orçamento de Estado, nós não vamos sair daqui. A questão é saber quem é que vai ter coragem para tirar os 1.000 milhões de euros a mais às PPPs por ano. Esta é que é a questão. É quem é o político, ou quem é a geração de políticos, que vai chegar aos comandos do Estado português e vai dizer ao Sr. Melo... Eu sei, o Dr. Paulo Moraes. Muito obrigado. Ao Sr. Melo, ao Sr. Espírito Santo, ao Sr. Mota e outros, naturalmente. E estes estão na cabeça, mas depois há, obviamente, os seus associados, como disse há pouco. Quem é que vai dizer, meus amigos, a partir de agora vão roubar menos? E dizer-lhes isto assim, de caras. Quem conseguir dizer isto, já consegue baixar o IVA. Sabem, assim, se as PPPs estivessem no seu real valor e a taxa de juros estivesse no valor justo, o IVA era 17%. Se não se mexesse mais nada. É assim, imaginem que eu agora, por uma razão qualquer estranha, era amanhã Ministro das Finanças,
punha as PPPs no seu valor justo e os juros pagos ao seu valor justo, não é não pagar, atenção, é deixar de pagar a mais. E o IVA, no dia seguinte, podia ser 17% e não de 23%. E é evidente que com o IVA a 17%, os negócios cresciam, etc, etc, etc. Agora, como é que nós vamos sair daqui exatamente? Eu não sei, quer dizer, vamos lá ver. Não sei, como imagino, se soubesse também não podia dizer, não é? Mas uma coisa tenho a certeza, que é, acredito que é possível a mudança porque não acredito em pré-determinismos históricos. Porque assim, e mais uma vez, se lerem a biografia de Dom João II, nomeadamente os tempos em que quem mandava ainda era o seu pai, porque, enfim, não me interessa agora esses detalhes, perceber-se-á que era impossível fazer os descobrimentos com aquela estrutura daquela corte que andava à volta e que depois voltou com Dom Manuel mais tarde, não é? Mas tem que haver aqui uma mudança de paradigma de poder em Portugal. Com o atual modelo não há solução. Agora acredito que seja possível e em Portugal os grandes saltos sempre se deram quando se tiraram privilégios aos poderosos. Como dizia o Padre António Vieira, no seu sermão, aliás, ele dizia uma frase que eu me lembro sempre, que é, ele dizia, se é verdade que para alimentar um peixe grande são precisos muitos peixes pequenos, também é verdade que um peixe grande dá para dar de comer a muitos peixes pequenos. Portanto, está na altura dos peixes pequenos se organizarem. Que é isso que nós estamos aqui a dizer. Quanto à questão da queixa e a questão da Parva Lauren, que agradeço ter-me falado disso outra vez. E esse é um problema que eu próprio já coloquei, eu próprio e a organização que pertence à transparência na Comissão Europeia. No local próprio, a Comissão Europeia tem um grupo de peritos para estudar questões de corrupção. Tive uma reunião, aliás, na Bulgária por causa deste assunto mesmo, e vamos ver o que acontece, sendo certo que o mais importante, com toda a franqueza, eu ver os senhores presos ou não ver, prefiro que, até por uma questão de alguma higiene, as pessoas... Mas para mim o mais importante é recuperar o dinheiro. Aliás, a recuperação de ativos... Portanto, eu estive numa reunião da Comissão Europeia sobre recuperação de ativos e Portugal tem uma legislação pela recuperação de ativos. Ou seja, não é por falta de leis que Portugal, o Estado português, não pode recuperar os ativos. Há uma legislação, aliás, muito boa. Tive até lá uma discussão com uma senhora do nosso Ministério da Justiça, porque ela, de facto, explicou a lei muito bem, disse que a lei era boa, com que eu concordo, só que eu depois perguntei se realmente isso é tudo impecável, mas quanto é que o Ministério da Justiça português já recuperou de ativos? Zero. Zero. É que nem um cêntimo, é que zero. É o zero absoluto. Mas, de qualquer maneira, a recuperação de ativos é fácil, até porque as contas que estão no Luxemburgo, as contas que estão na Suíça, muitas delas estão referenciadas. Eu deixei-me contar aqui o episódio. Eu acabei por ser conhecedor do sistema de segredo bancário do Luxemburgo, que não é bem o âmbito da nossa conversa, mas interessa para perceber a política, que é o seguinte. No Luxemburgo há segredo bancário. Portanto, os senhores chegam ao Luxemburgo, abrem uma conta, dão-lhes um número e depois a conta é uma conta numerada e ponto final. Portanto, está, a partir daí, deixa de se identificar o dono. De maneira que há no Luxemburgo dois tipos de contas. Contas de pessoas que vão lá pôr o dinheiro porque ganharam no hotel honestamente e não querem que os filhos saibam, etc. Não vejo mal nenhum. Mas depois o grande problema é as contas que vão lá por via de vigarices de corrupção, tráfico de droga, tráfico de armas, etc. Então o Luxemburgo, em determinado momento, decidiu acabar com o segredo bancário em casos de tráfico de droga e tráfico de armas. E por isso, sempre que há dinheiro lá que está ligado a pessoas que de alguma maneira estão ligados a tráfico de droga e tráfico de armas, que é o que acontece com alguns corruptos de Angola e por aí, pode-se levantar o segredo bancário. Percebendo isto, a chanceler Merkel, no início da crise, foi ao Luxemburgo e pediu à autoridade financeira local, luxemburguesa, que levantasse o segredo bancário a uma série de cavalheiros alemães que tinham lá muito dinheiro em offshores e em umas sociedades especiais e conseguiu levantar o segredo bancário. Muita gente, porque eles tinham ligações ao tráfico de droga. Bom, embora indiretas, portanto, isto não foi chegar lá e pedir, isto há aqui aspectos jurídicos que não vou agora detalhar. Mas a Merkel conseguiu fazer isto e recuperou com isto, para o Estado alemão, 50 mil milhões de euros.
50 mil milhões de euros. Mas atenção que não foi só ela que fez isso. A ministra francesa das Finanças fez a mesma coisa com os bancos suíços e com os bancos luxemburgueses. A ministra francesa do Sarkozy. E recuperou dezenas de milhões de euros. Exatamente. Sabem como é que ela se chamava? Christine Lagarde. Era a ministra francesa do Sarkozy que recuperou esse dinheiro. Aliás, deu até essa lista depois ao governo grego, e a lista na Grécia, curiosamente, chama-se lista Lagarde. Quando ouvirem falar na lista Lagarde, é a lista dos prevaricadores gregos que têm dinheiro nas contas dos bancos suíços. Portanto, o levantamento do segredo bancário permitiu recuperar dinheiro à Alemanha, à França, à Itália e a Portugal, certo? E por isso, o que é importante, e voltando à Parvalora, não é tanto prender os homens, embora isso tenha que ser feito pela justiça, etc. Mas o que é mais importante, do meu ponto de vista, é ir onde mais lhes dói na carteira. Pois é, mas eles vão pegar fogo à Parvalora e os documentos vão desaparecer. Eu isso também acho. Eu acho que se não houver uma atuação rápida, vai... Mas salta a Parvalora, então vamos buscar os arquivos. O que é que tinha que acontecer? Tinha que ser nomeado um procurador especial para o caso, ou então, como fez o governo belga, que nomearam um secretário de Estado para o combate à corrupção, que depende diretamente do Primeiro-Ministro para tratar destes assuntos. Olha aqui em Portugal. Bom, espero. Vamos então à segunda ronda de oportunidade de colocar questões ao... Não escolheu como trazer os jovens para... Já posso, eu depois a seguir. Agora é a vez do Francisco. Dr. Paulo, creio que no início tinha dito que eventualmente poderíamos não pagar a dívida ou não pagar parte da dívida, qualquer coisa do tipo. Depois não esclareceu, entretanto, creio que não esclareceu durante a sua intervenção. Se depois pudesse abordar essa questão também agradecia. Quando estava há pouco a falar da parte do urbanismo e das construções que são feitas não dentro da legalidade, estava-me a lembrar de uma situação já um pouco antiga, ou já com alguns anos, em Santarém, e que é o W Shopping, que é dos maiores edifícios de Santarém e é o maior centro comercial. O W Shopping foi, na altura, construído muito acima do que estava no projeto. Isso em termos de implantação, sobretudo, e também até em termos de altura. Na altura, um muito ativo de Santarém criou muitos problemas com isso. Houve uma queixa à DEGAT, a DEGAT investigou supostamente e tudo ficou em águas de bacalhau. Neste momento, e já há vários anos, aliás, inicialmente o W Shopping, só para contextualizarmos, o W Shopping era da Imocom, do grupo Imocom, hoje já é insolvente, mas muito antes disso vendeu ao Millennium BCP, neste momento é do Millennium BCP. Eu estava a imaginar, como eventualmente Presidente de Câmara, o que é que se poderia fazer a uma situação dessas, não é? Portanto, as suas soluções, ou o que tinha apontado como solução, era demolir ou expropriar. Não é? Demolir teria uma reação... Nem sei qual seria, expropriar também seria bem difícil com certeza. Última questão, e é mais importante aqui no contexto do que temos estado a falar. A Maria Antonieta, há bocadinho, dizia que para resolver a questão da corrupção poderia ser o Dr. Paulo Moraes a fazer. Depois o Dr. Paulo Moraes disse que estava na altura dos peixinhos fazerem alguma coisa. Eu penso que, obviamente, o Dr. Paulo Moraes sozinho não poderá fazer muito, já faz muito, mas não poderá fazer muito mais, que os peixinhos sozinhos, ou os peixinhos em geral, não se organizam para isso. Agora, creio, já há muito tempo, que é a altura, nesta questão da corrupção, haver de alguma forma uma ligação de movimentos ou uma ligação de pessoas ativas, no sentido de não resolver que não são governantes, mas no sentido de pressionar e agir de determinada maneira que isso possa ser uma realidade. Uma realidade, como diz, não para amanhã, não é? Mas a médio e longo prazo, pelo menos fazer-se alguma coisa nesse caminho. Era essa a proposta que eu lhe deixava como representação do Mais D e gostava que comentasse também. Agora é o Luís Matias. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Luís Matias, sou assistente social e tenho por defeito acreditar nas pessoas e acredito na mudança. E estou, de facto, saturado com esta corja que, como aquela expressão indica, mudam as moscas, mudam, mas porcaria mesmo. E por isso
quero agradecer, como português, em primeiro lugar, pelo facto de estar aqui, obviamente, e em segundo lugar, e muito mais importante, como português, agradecer por todo o trabalho desenvolvido nesta luta, que é uma batalha, ou direi, uma guerra. E gostava que comentasse a seguinte, já nem sei se é opinião convicta, se toda a conjuntura levou que um amigo meu, sociólogo, afirmasse que todo o ser humano tem o seu preço. E depois, só para concluir, o professor disse no início que mesmo que se colocasse todos num saco ou num porão e os enviasse para a Austrália, o modelo voltava ao mesmo. Serão estes os passos, gostava que clarificasse, serão estes os passos corretos para mudar o sistema? Agora temos o Rui Martins. Muito brevemente, da parte que apresentou como soluções para o problema, que diagnosticou de forma brilhante na primeira parte da intervenção. Mais alto, desculpe. Mais alto, fala mais alto. A minha pergunta é, para desatar o nó górdico da corrupção, entre aquelas soluções não será dar prioridade ao aspecto da investigação criminal? Eu digo isto porque os investigadores criminais na PJ diminuíram de 2.500 em 2010 para 1.200 2 anos depois. A escala desta diminuição é notável. Eu conheço pessoas dentro da Polícia de Investigação portuguesa em que relatam que coisas de escassez de meios brutal, um desinvestimento maciço na investigação e, sobretudo, na investigação sobre a corrupção, que requer tantas interações com a banca. Ele relata casos em que a banca atrasa ao máximo as comunicações que tem que fazer no prazo legal, relata casos em que os juízes não acionam coimas contra a banca por violar esses casos. Minha pergunta é, se ao alancarmos uma lista de 7 ou 8 soluções, em vez de nos concentrarmos naquela que talvez fosse a prioritária e mais fácil, que era duplicar os meios da judiciária, fazer-nos regressar ao que era em 2010, será que focando apenas aí não seria a forma de desatar este nó górdico? E outra coisa, acho que é Miranda Calha. Miranda Calha. Da Comissão Parlamentar de Defesa, não é? Matos Correia, lembrei-me agora, Matos Correia. Agora falta, se não se importa, para completar esta ronda de 4 questões, por favor, Rosário. Gostava que o Dr. Paulo Moraes nos esclarecesse relativamente aqui a um ponto que é o seguinte. Falou-nos daqui da situação de Portugal e das causas que nos conduziram a esta situação. Mas o que acontece é que nós também temos verificado que esta situação basicamente não se passa só em Portugal. Temos o caso da Grécia, da Europa, da França, da Itália e por aí adiante. Gostava que fizesse um paralelismo entre a nossa situação e, no fundo, todos estes países que também estão em crise. Tem corrupção mesmo. Bom, muito bem, e até pegava já nesta última questão, que lhe agradeço, até porque eu não respondi exatamente à questão do euro na ronda anterior. O paralelismo que eu faço é, na Europa, os países que estão em crise a sério, aguda, são os países que têm piores números de corrupção. É o paralelismo que eu faço. Os indicadores, porque assim, há de facto, eu não queria, digamos, perder muito tempo hoje com isso, porque não foi o tema da nossa conversa. Há, de facto, uma crise gravíssima na Europa, que tem a ver com o peso excessivo que se permitiu que os bancos tivessem sobre o governo da Europa. Hoje quem manda em Bruxelas, em cima da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, são os bancos europeus também. E, de facto, os bancos têm um peso grande que deriva de duas razões principais. Uma tem a ver com os ativos que puderam criar. Em determinado momento, na banca, existiam ativos que representavam 180 vezes a riqueza mundial, sem representarem coisíssima nenhuma. Os hedge funds e coisas desse género. E, portanto, isso gera inevitavelmente uma crise que tem que se resolver no sistema financeiro, não dos impostos das pessoas. Aliás, o Roosevelt já dizia exatamente isso, que é nunca deixar os bancos mandar no sistema político. Aliás, a saída da crise de 29 é uma saída da política contra a banca. Mas eu, como digo, não queria perder muito tempo nisso, não íamos divergir, e se um dia me quiserem convidar para falar só disto, tenho muito gosto, porque
que é um dos temas que mais me preocupa até intelectualmente, que é, enquanto os bancos tiverem o poder que têm, em Portugal e na Europa, não temos qualquer solução. Mas deixe-me só concluir, e é o problema dos existentes, e depois há um outro problema que é o problema do chamado multiplicador bancário, já não sei se já ouviram falar disso, que é os bancos podem emprestar mais dinheiro do que têm. Então o que acontece é, eu o banco tenho 100, posso emprestar 120, mas empresta aqui à amiga do lado e ela deposita no meu banco, eu já passo a ter 120, já posso emprestar 130. Portanto, isto é um carrossel de loucura, portanto tem que se resolver isto, tem que se pôr os bancos no seu local. E portanto há esta crise que é uma crise generalizada. Agora, convém-se, isto é uma crise financeira que tem efeitos políticos, mas convém não perder de vista que na Dinamarca as pessoas vivem bem, na Áustria o desemprego é de 4,5%, em Berlim, na Alemanha, não há fome, portanto crise acentuada, a sentir-se nas economias familiares, como se sente, é realmente na Itália, em determinados sítios, na Grécia e em Portugal, com a agravante que em Portugal temos uma estrutura económica que está moribunda, porque isto é um problema que é antigo, vem do tempo do condicionalismo industrial, do condicionamento industrial do Dr. Salazar e do Marcelo Caetano, e nunca chegou a ser resolvido esse problema estrutural da economia portuguesa. Portanto, nós neste momento temos 3 problemas em Portugal, que é uma economia desestruturada por razões que remontam ainda ao antigo regime, e que não se resolvem, obviamente, que se resolvem numa geração. O problema é que a geração que foi a seguir foi a geração da Revolução, e, portanto, aí não se resolvia coisa nenhuma. E a geração que veio a seguir é esta. Portanto, temos uma economia desestruturada, temos a crise europeia e temos, em cima disso, gente a roubar à fartazana no orçamento do Estado português. Nós temos 3 problemas. Aqueles que não têm este terceiro problema, nem o segundo, nem o primeiro, só têm a crise europeia. Nós temos 3 problemas. É que assim, Europa, nomeadamente, tem o problema da crise financeira da banca. Agora, Portugal é como ter ao mesmo tempo SIDA, tuberculose e cancro. Imaginam que é um corpo em que temos estas 3 doenças, que é uma economia desestruturada, crise financeira e gente a roubar sem limite no orçamento de Estado. E depois, bastará ver que hoje temos os pobres estão miseráveis. E depois a classe média priva-se de muitos bens sem qualquer razão. Porque, enfim, penso que grande parte das pessoas que aqui estão incluem-se aí. Por razão, há da classe média privar-se de fins de semana em Viseu, para depois eles pegarem no nosso dinheiro e irem dar ao Sr. Mota da Mota Engino. Por que razão é eu e a minha família, com o dinheiro que ganho, honestamente, todos os meses, deixar de fazer fins de semana no Algarve ou em Viseu, onde me apetecer, para depois esse dinheiro ir direitinho para a Mota Engino? Aliás, a sede da transparência é em Berlim, e eu vou lá 2 em 2 meses, por regra, e penso, por que razão um dos alemães pedir mais dinheiro de impostos aos seus cidadãos, para depois a Merkel mandar para o Dr. Passos Coelho para ele dar ao Banco Espírito Santo? Então deixem lá dar os alemães chegados. Aumentar os impostos aos alemães para dar a estes vigaristas que têm governado Portugal, então deixem estar quieto. É que o que fazia sentido, isso sim, eu tenho defendido isto em alguns locais, era permitir que algumas entidades alemãs, nomeadamente bancos, viessem para Portugal e emprestar dinheiro às empresas portuguesas. Agora, meter na mão do governo português, por amor de Deus, não pensei nisso. Estamos a comprometer mais ainda, e isto tem a ver com a dívida, e agora retomo a questão. Como é que podemos não pagar? Não, a questão da dívida não é bem o não pagar. A dívida é que é, mas convém termos presente o seguinte: soluções de dívida já se fizeram em muitos sítios. Há sítios onde há perdão de dívida. Há um exemplo muito interessante, que é o exemplo do Equador, em que o primeiro-ministro, inteligentemente, resolveu ele próprio arranjar brokers que fossem comprar a dívida do próprio país. Portanto, eles fizeram uma redução da dívida a 30%, apenas porque o primeiro-ministro resolveu desvalorizar a dívida e comprá-la. Portanto, o Equador foi um país que comprou a própria dívida por 30% do seu valor. Agora, isto é preciso. Primeiro é ser sério, ser competente, ter credibilidade e pensar, em primeiro lugar, nos interesses do seu país. O que aconteceu em Portugal, quando se fez o resgate, ora, aquilo que foi vendido como um resgate, qual era o grande problema em maio de 2011? Quando Sócrates acabou por assinar, mas com o acordo do Presidente da República, do PS, do PSD, do CDS, etc., assinaram um acordo com a Troika. O acordo com a Troika visava
garantir que o Estado continuava a ter dinheiro para pagar a banca. Essa é que foi a razão. É que isso, um resgate não é isso. Um resgate, como já foi feito noutros países, é nós isolarmos o problema da dívida do problema da economia. O que é fazer um resgate? Imaginemos que nós temos um amigo que perdeu dinheiro no casino, imaginem isto, e vem ter connosco. E a gente diz, ok, eu vou-te emprestar dinheiro, mas é para comer, não é para jogar no casino. Então, um resgate é isso. É isolar o problema da dívida e permitir que as finanças públicas e a economia funcionem com um novo empréstimo. Aliás, há um mecanismo nas empresas que é o chamado acordo de credores. O antigo 177, que depois deu origem ao decreto 132, que consiste em quê? Os credores de uma determinada empresa dizem, vamos fazer aqui um acordo de credores. E qual é o objetivo do acordo de credores? É permitir uma certa redução da dívida para que a empresa, com novos financiamentos, se reestruture, funcione e depois, mais tarde, pague a dívida. Aqui o que se fez não foi nada disso. Aqui o que se fez foi garantir que os empréstimos que tinham sido feitos com a banca portuguesa e com os seus sócios internacionais, que iam ser pagos. Empréstimos que tinham sido contratados a 6,tal%, etc. E, portanto, o primeiro dinheiro que veio da Troika foi para pagar empréstimos antigos. Não foi nem para as finanças, nem para o Estado português funcionar bem, nem sequer para a economia portuguesa ficar privada de problemas. Não, porque a economia tem mais problemas, porque a carga fiscal tem vindo a aumentar. Na altura, aquilo não foi um resgate ao Estado português. Foi um sequestro, que é diferente. Foi uma forma de sequestrar o Estado português, por forma a que ele ficasse vinculado a pagar a dívida que vinha de trás. Agora, como é que isto se resolve? Resolve-se. Não é fácil, como é evidente, é um problema difícil de tratar, porque a dívida está titulada, mas determinado tipo de dívida que foi contratada a juros elevados, deve por isso simplesmente ser renegociada para taxas de juros decentes. E é assim, e se isso acontecesse, e neste momento as taxas de juros dos empréstimos mais recentes já são mais decentes, são mais recentes e mais decentes, que são 2, tal, etc. Portanto, o que é que havia de fazer para reestruturar a dívida, do meu ponto de vista, e vou ser muito telegráfico, até peço desculpa tratar um assunto tão complexo com esta ligeireza, mas os empréstimos mais recentes de juros baixos, pagá-los, quando vencerem a sua maturidade. Os empréstimos mais antigos de taxas de juros altos, ou pagá-los a taxas baixas, ou então, se não estiverem interessados, por simplesmente não os pagar. E, além disso, conseguir financiamento interno através de títulos da dívida pública entregues aos cidadãos portugueses que estarão disponíveis. Por que razão há do Estado português a andar ainda hoje a financiar-se a 4%, quando os portugueses estão disponíveis a comprar títulos de tesouro a 2,5%? Porquê é que acabaram os certificados da Forro, praticamente? Lembram-se dos certificados da Forro, que alguns dos seus terão, normalmente aquelas tias assim mais velhotas, costumam dar isso aos miúdos quando eles nascem, não é? Ainda hoje, mas os certificados da Forro, tirando esse aspecto sentimental, já praticamente não existem. Porquê? Porque os certificados da Forro, como eram títulos da dívida pública, deixaram de ser vendidos à população em geral, ou de ser incentivada a sua venda, para que a população fosse comprar fundos bancários. Foi um favor que se fez à banca. Foi uma cedência do sistema político ao sistema financeiro. E as pessoas foram comprar aqueles fundos, muitos dos quais acabaram por não valer nada. Por isso, aumentar a dívida pública titulada por certificados da Forro ou títulos de tesouro entregue à população portuguesa, porque eu não me importo nada de pegar em 1.000, 2.000, 3.000 euros e comprar certificados da Forro, souber que aquilo é sério, tem uma certa rentabilidade, mas eu só farei isso no dia em que eu confiar no Primeiro-Ministro e no Ministro das Finanças. E aquelas pessoas têm mais dinheiro por maioria de razão, e os que têm muito dinheiro. Então, colocação de dívida em Portugal, acho que era uma das soluções, pagar os empréstimos com juros decentes e os que têm juros indecentes, ou não pagar, por isso simplesmente, ou então renegociá-los. É evidente que para fazer isto, só consegue fazer isto quem não depender do interlocutor. Quando as pessoas que estão no governo dependem dos próprios, é difícil. Uma questão importante quanto à investigação criminal que foi colocada, é evidente que tem que haver melhor investigação criminal, tem que haver mecanismos também de penalização do enriquecimento ilícito, mas há um trabalho que é mais urgente. Quando eu dou como exemplo, digamos, como um dos vetores de combate à corrupção, o aumento da transparência, porque o aumento da transparência depende mais da sociedade civil. Não é?
Portanto, esse podemos fazê-lo nós, criando os portais, discutindo os assuntos, etc. A simplificação legislativa tem que se fazer no Parlamento. E esse é urgentíssimo. Porque a legislação de maior incidência económica é feita hoje nos grandes escritórios de advogados. E é feita deliberadamente para gerar corrupção. É assim. Se alguém já leu a Constituição, com cuidado, verificará, ou pelo menos acreditar no que eu vou dizer, que em Portugal o Parlamento abdica de muito poder legislativo a favor do Governo, já em termos constitucionais. Portanto, o Governo tem muita capacidade legislativa para além do que tem noutros países, Inglaterra. Mas o que é pior é que no início de cada legislatura, normalmente há a cedência de poder legislativo ao Governo por parte do Parlamento. Ou seja, o Parlamento, parte do poder legislativo que tem, abdica a favor do Governo. Normalmente, no que tem a ver com estes negócios. Urbanismo, ambiente, contratação pública, obras públicas, ordenamento do território, enfim, aquilo que representa muito dinheiro. E o que é que o Governo faz? Contrata as grandes sociedades de advogados, de que fazem parte normalmente ministros, ou ex-ministros, portanto andam sempre a rodar entre o Governo e as grandes sociedades de advogados, e são essas grandes sociedades de advogados que fazem a legislação. E fazem a legislação, e isto tem logo um problema, que é, fazem a legislação, e são sociedades de advogados que fazem a legislação, peço desculpa da repetição, e depois vão litigar nos tribunais com as leis que eles próprios fizeram. Isto viola o princípio constitucional da separação de poderes. Porque há uma mesma entidade, a Sociedade de Advogados, do Júdice, do Moraes Leitão, Galvão Teles, Sérvio Correia, o Quatro Casas, e estes cavalheiros. Não é no governo pagar a legislação. Já lá vou. Mas o que acontece é que estes senhores, ao mesmo tempo, intervêm no processo legislativo porque legislam e depois vão para os tribunais litigar com as leis em que foram parte interveniente. Portanto, isto viola o princípio constitucional. Um Presidente da República que tivesse um bocado de vergonha na cara não permitia que isto acontecesse, porque ele é o primeiro responsável pelo regular funcionamento da Constituição, das instituições e pelo cumprimento da Constituição, e aqui a Constituição é violada todos os dias. Bom, isto é a questão teórica. Agora a questão prática, o que é que acontece? Estes escritórios fazem as leis e normalmente isto são centenas de milhares de euros. Mandam-se fazer legislação sobre sociedades de reabilitação urbana, urbanismo, contratação pública. Estas leis são feitas nas grandes sociedades de advogados. E eles faturam e ganham. E depois, quem é que vai dar pareceres a explicar as leis? Os próprios escritórios de advogados. Estamos a falar de milhões, só para terem uma ideia, para concretizar. O Código de Contratação Pública foi feito em Portugal pelo escritório do Sérvio Correia. Lembrei-me, não sei quem é que falou do Sérvio Correia ao cabo. Foi o Dr. Sérvio Correia, que é um escritório no Chiado, que fez o Código de Contratação Pública. Desde que entrou em vigor, sabem quanto é que aquele escritório faturou em pareceres sobre o Código? 8 milhões de euros. Portanto, fizeram um código e ganharam centenas de milhares de euros. E depois já faturaram mais 8 milhões a explicar o lindo serviço que tinham feito. E depois, a pior parte ainda vem a seguir, é que depois são estas sociedades de advogados que vão aos privados poderosos vender os alçapões que introduziram na própria lei. Então o que acontece é que a litigar com o Estado, em Portugal, no fundo, há 3 castas. É aqueles que têm pequenos problemas, que ou se resolvem ou se não resolvem, é mais um fator aleatório e às vezes até simpatia do cidadão que nos aparece pela frente. Pronto, isso é o povo em geral. E depois, o que é que acontece? Se eu sou um pequeno litigante, numa questão de